Quando anunciei que ia casar com a Sofia, o silêncio na sala de jantar da nossa casa antiga em Alfama transformou-se em gritos de fúria em menos de 10 segundos. Minha mãe deixou cair o prato de bacalhau e desmaiou nos braços do meu pai, que me chamou de traidora da família e da fé que nos criara com tanto sacrifício. Era 15 de agosto de 2024, uma noite quente de verão. Lisboeta. Ana Costa, 32 anos, advogada especializada em direito empresarial, acabara de destruir tudo o que eles tinham construído ao longo de 3 gerações. O restaurante familiar que meu avô abrira em 1972 já enfrentava dificuldades desde a pandemia, mas agora os sócios antigos telefonavam um a um cancelando contratos porque não podiam associar-se a uma família com escândalo público. Meu pai repetia sem parar que eu tinha cuspido na cara dos antepassados que lutaram contra a ditadura para nos dar uma vida decente. Meu irmão João, 35 anos, gerente financeiro da empresa, olhava-me com um misto de pena e alívio, como se finalmente tivesse encontrado o bode expiatório perfeito para todos os problemas que ele próprio criara. Eu sabia que a Sofia me esperava no apartamento pequeno em Campo de Ourique com as malas feitas para fugirmos para o Algarve, mas naquele momento eu só conseguia sentir o peso esmagador da culpa que eles despejavam sobre mim. Tu escolheste isso, Ana, gritava minha mãe já acordada com lágrimas nos olhos, e agora a nossa família vai pagar o preço para sempre. Eu queria gritar que o amor não era escolha, mas calei-me porque ainda acreditava que podia proteger-lhes a reputação se recuasse a tempo. No dia seguinte, os jornais locais de bairro já comentavam o caso da filha dos Costa e os clientes do restaurante diminuíam drasticamente. Meu pai trancou-se no escritório e João começou a espalhar que eu era a responsável pela falência iminente. Eu via a Sofia pelo telefone à noite e prometia-lhe que tudo ia passar, mas no fundo sabia que estava a mentir para nós as duas. A pressão crescia como uma onda que eu não conseguia conter, e a primeira rachadura na minha determinação apareceu quando minha tia Isabel me telefonou a chorar dizendo que o padre da paróquia tinha recusado o batizado do neto dela por causa do exemplo que eu dava. Era só o começo. 3 semanas depois do anúncio, eu já tinha perdido a promoção que esperava há 2 anos no escritório de advogados em baixa. O sócio principal chamou-me à parte e disse com voz baixa que os clientes mais conservadores estavam a cancelar contratos porque não queriam ser representados por alguém que desafiava os valores tradicionais. Eu sorri por fora, mas por dentro sentia o chão a abrir-se. Em casa meus pais mal me dirigiam a palavra e João aproveitava cada jantar para lembrar que o restaurante estava a perder 40% das reservas desde que a verdade sobre ti veio ao de cima. Eu tentava proteger a Sofia afastando-me dela publicamente, marcando encontros só à noite em bairros afastados, mas ela sentia a distância e começava a duvidar se eu realmente queria o casamento que tínhamos planeado em segredo. Uma noite em que nos encontramos no mirador de Santa Catarina, ela perguntou-me diretamente se eu ia desistir por causa deles e eu hesitei um segundo a mais. Foi o suficiente para ela chorar e dizer que não queria ser o segredo de ninguém. Voltei para casa com o coração partido e encontrei meu pai à espera na cozinha com papéis na mão, extratos bancários antigos que mostravam movimentos estranhos na conta da empresa. Vês, Ana, disse-ele, tudo isto começou quando tu decidiste viver contra a natureza. Eu sabia que não era verdade, mas não tinha coragem de lhe contar o que suspeitava sobre o João. No dia seguinte, minha mãe organizou uma reunião familiar obrigatória e todos me pressionaram para eu corrigir o erro publicamente, talvez dizendo que tinha sido uma fase ou que a Sofia me manipulava. Meu irmão ficou em silêncio o tempo todo, mas eu vi o brilho de alívio nos olhos dele quando aceitei marcar uma reunião com o padre para conversar. Naquela noite liguei à Sofia e disse-lhe que precisava de mais tempo. Ela não gritou, apenas desligou o telefone e eu soube que tinha acabado de a trair pela primeira vez. A empresa familiar continuava a sangrar clientes e João apresentava relatórios que atribuíam todas as perdas ao escândalo Ana. Eu comecei a investigar discretamente os movimentos financeiros porque algo não batia certo nos números que ele apresentava ao pai. Encontrei discrepâncias pequenas no início, transferências para contas offshore que ele justificava como investimentos. Mas quanto mais eu cavava, mais percebia que o verdadeiro problema não era o meu amor pela Sofia, era o buraco negro que o meu irmão tinha aberto na empresa para sustentar o vício dele no jogo online. Ainda assim calei-me com medo de destruir o que restava da família. O outono chegou a Lisboa com chuvas constantes e o restaurante dos Costa entrou oficialmente em números vermelhos. Meu pai vendeu o carro antigo para pagar fornecedores e minha mãe parou de falar comigo, completamente trancando-se no quarto com o terço na mão. João, por sua vez, ganhou confiança e começou a aparecer nos jornais locais como o filho responsável que tenta salvar o negócio da família.
Eu assistia a tudo em silêncio enquanto perdia casos importantes no escritório porque os juízes mais velhos olhavam-me com desconfiança. Uma tarde em que fui ao banco buscar documentos antigos para a minha investigação particular, descobri acidentalmente um dossiê escondido na pasta do João Stratos que mostravam transferências de mais de 200 mil euros para contas em nome de empresas fantasmas. O coração batia-me na garganta, mas em vez de confrontá-lo, imediatamente guardei cópias e voltei para casa decidida a proteger o segredo até conseguir provas irrefutáveis. Sofia, entretanto, tinha parado de atender as minhas chamadas e eu soube por uma amiga comum que ela estava a pensar em mudar-se para o Porto. Desesperada, marquei um encontro no nosso café favorito em Príncipe Real e implorei-lhe que me desse mais um mês, prometendo que ia resolver tudo. Ela olhou-me com aqueles olhos castanhos que eu amava tanto e disse: Ana, tu estás a escolher a família que te rejeita em vez de mim. Voltei para casa destruída e encontrei minha tia Isabela à espera na porta com um ultimato do padre. A família toda ia fazer uma novena para salvar minha alma e eu tinha de participar publicamente. Aceitei porque ainda acreditava que podia salvar o resto. Durante a novena, no dia 12 de outubro, o meu pai chorou pela primeira vez em anos e pediu-me que renunciasse ao casamento. Eu disse que sim na frente de todos, mas à noite queimei as cópias dos documentos no quintal porque o medo de ver a família desmoronar-se completamente era maior que a vontade de justiça. João viu-me da janela e sorriu. No dia seguinte, o restaurante recebeu uma oferta de compra de um grupo hoteleiro e ele anunciou que ia salvar o negócio sozinho. Eu sentia-me cada vez mais encurralada, como se o meu silêncio estivesse a cavar a minha própria sepultura. O inverno trouxe o pior momento. Em dezembro, o escritório despediu-me discretamente alegando reestruturação, mas toda a gente sabia que era por causa do boato que João tinha espalhado sobre eu estar a usar contactos da empresa para agendas pessoais. Sem emprego, sem família e quase sem Sofia, eu comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres lésbicas em Lisboa, onde pela primeira vez falei abertamente sobre o que estava a viver. Uma das mulheres mais velhas disse-me algo que nunca mais esqueci: o preço do silêncio é mais alto que o preço da verdade. Naquela mesma semana encontrei Sofia por acaso na Feira da Ladra e ela estava com outra pessoa. O ciúme e a dor misturaram-se e eu corri para casa, onde decidi finalmente abrir o dossiê completo que tinha guardado. Os documentos eram claros: João desviara quase 400 mil euros ao longo de 3 anos, usando a empresa familiar como cobertura, e agora tentava vender o restaurante para esconder o buraco. Eu marquei uma reunião secreta com ele num café em Chiado e confrontei-o com as provas. Ele primeiro negou, depois implorou, dizendo que ia devolver tudo aos poucos, mas que se eu contasse o pai morria do coração e a mãe nunca mais levantaria a cabeça na igreja. Tu já destruíste a família com a tua escolha, Ana, disse ele, não vais destruir o resto. Eu saí dali em lágrimas, mas guardei as provas. Dias depois, minha mãe sofreu um princípio de enfarte e no hospital, enquanto esperávamos notícias, João sussurrou-me que se eu revelasse qualquer coisa ele ia dizer a toda a gente que eu tinha inventado tudo para me vingar. A pressão era insuportável. Na véspera de Natal reuni coragem e liguei à Sofia pedindo-lhe que voltasse para mim, prometendo que desta vez ia escolher-nos. Ela veio e passámos a noite a chorar abraçadas no meu apartamento pequeno. Mas eu ainda não lhe tinha contado sobre os documentos. O ano novo chegou com fogos de artifício sobre o Tejo e eu tomei a decisão que mudaria tudo para sempre. Janeiro de 2025 foi o mês da tempestade. Eu tinha marcado uma reunião familiar para o dia 15 na casa de Alfama e convidei Sofia para estar presente pela primeira vez oficialmente. Meus pais recusaram-se a recebê-la, mas eu insisti dizendo que ou ela entrava ou eu nunca mais voltava. Quando chegámos, o ambiente estava carregado de eletricidade. Meu pai começou a gritar assim que nos viu juntas e João tentou intervir defendendo a honra da família. Foi então que eu coloquei os documentos em cima da mesa e disse com voz firme: o verdadeiro responsável pela ruína não sou eu nem a Sofia, é ele. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Minha mãe leu os extratos e desatou a chorar. Meu pai empalideceu e João tentou fugir, mas eu bloqueei a porta. Confrontado com provas irrefutáveis, ele confessou tudo entre soluços, dizendo que tinha começado por causa de dívidas de jogo e que depois não conseguira parar. Meu pai levantou-se devagar e deu-lhe uma bufetada que ecoou pela casa inteira. Tu destruíste tudo, disse ele ao filho, e ainda tentaste culpar a tua irmã. Mas o pior veio depois. Em vez de me agradecerem pela verdade, meus pais viraram-se para mim e disseram que se eu não tivesse trazido o escândalo lésbico para casa, nada disto teria vindo à tona.
João aproveitou o momento para dizer que eu estava a usar os documentos para me vingar e que talvez tivesse forjado tudo. A traição do meu próprio irmão cortou-me como uma faca. Sofia segurou-me a mão e disse em voz alta pela primeira vez: Ana, eu amo-te e não vou deixar que te destruam. Saímos daquela casa com a certeza de que nada voltaria a ser como antes. Nos dias seguintes, os jornais locais publicaram a história do desfalque e o nome dos Costa apareceu novamente, mas desta vez o foco era no filho. Eu perdi os últimos amigos conservadores que me restavam e meu pai mandou-me uma mensagem a dizer que eu já não era bem-vinda em casa. O preço estava pago. 6 meses depois, em junho de 2025, eu e a Sofia casámos-nos numa cerimónia pequena e íntima num jardim privado em Sintra com apenas 10 amigos próximos. Não houve pais, nem irmão, nem bênção da igreja, mas houve só verdade e o riso que eu julgava ter perdido para sempre. O restaurante foi vendido para pagar as dívidas, João mudou-se para a Espanha e meus pais vivem agora numa casa pequena na Amadora, onde ainda recusam falar comigo. Eu abri o meu próprio escritório de advocacia especializado em direitos LGBT e a Sofia terminou o mestrado em educação especial. Às vezes à noite, quando o vento traz o cheiro do Tejo, eu pergunto-me se valeu a pena. Perdi a família de sangue, mas ganhei uma família de escolha. Perdi a herança, mas ganhei a liberdade de amar sem medo. A verdade que eu escondi durante tanto tempo acabou por salvar-me, mas destruiu tudo o resto. Hoje, quando caminho de mão dada com a Sofia pelas ruas de Lisboa, ainda sinto olhares, mas também vejo jovens que sorriem com cumplicidade. A vida continuou e nós sobrevivemos. A pergunta que fica é esta: a verdade sobre quem realmente somos vale sempre o preço de perder a família, ou há momentos em que o silêncio protege mais do que revela? Verdadeiro ou falso?